é onde nós iremos começar, né? Nós iremos começar aqui. Esse 484, ele começa dizendo assim: o trabalho de mesmo conteúdo pode, portanto, ser produtivo e improdutivo. De mesmo conteúdo. O Max coloca até o itálico aqui. Mesmo conteúdo. Vocês conseguiram localizar aí essa passagem? Sim. Achei já, achei. Pronto. Então é o seguinte, nós vamos começar a ler, né? Então eu vou pedir que o Leão leia esse primeiro parágrafo e depois a Sheila pode ler o parágrafo seguinte, né? Quer dizer, o próximo parágrafo é, por exemplo, Milton. Milton é um escritor inglês. Tá, quero lembrar aqui, né, que a minha tradução é diferente, né? Mas É, dá para acompanhar. vai, dá. Milton, sirva-nos de exemplo, que escreveu O Paraíso Perdido, era um trabalhador improdutivo. Pelo contrário, o escritor que proporciona trabalho como de fábrica a seu livreiro é trabalhador produtivo. Milton produziu o Paradise Lost tal como um bicho da seda produz a seda, como uma manifestação de sua natureza. A seguir, vendeu o produto por 5 libras e, desse modo, converteu-se em negociante. O literário proletário de Leipzig, que produz livros, por exemplo, compêndios de economia política, por encargo do livreiro, está próximo a ser trabalhador produtivo, porquanto sua produção está subsumida ao capital e não se leva a termo senão para valorizá-lo. Uma cantora que entoa como um pássaro é um trabalhador improdutivo. Na medida em que vende seu canto, é assalariada ou comerciante. Mas a mesma cantora, contratada por um empresário, que faz-a cantar para ganhar dinheiro, é um trabalhador produtivo, já que produz diretamente capital. Um mestre-escola que é contratado com outros para valorizar, mediante seu trabalho, o dinheiro do empresário, da instituição que trafica com o conhecimento, é trabalhador produtivo. Ainda assim, a maior parte desses trabalhos, do ponto de vista da forma, mal se subsumem formalmente no capital. Pertencem às formas de transição. Segue? Bom, vamos comentar que esse é um dos parágrafos clássicos do capítulo 6 inédito. É um dos parágrafos clássicos porque é muito citado, né, nessa discussão sobre trabalho produtivo e improdutivo. Então, eu acho que merece aqui as nossas considerações, porque aqui o Marx ele deixa bem claro com exemplos, né, o que é o trabalho produtivo e improdutivo, né? Quer dizer, mesmo tendo o mesmo conteúdo, né, um trabalho pode ser produtivo ou improdutivo. Então, não é o conteúdo do trabalho que vai decidir, o que vai decidir é a forma, né? Isso aqui é interessante. Eu queria que vocês, né, vocês têm algum comentário a fazer disso que foi lido aí pelo Leon? Eu não teria um comentário, assim, sobre o que foi lido, mas também é um comentário-pergunta, vamos dizer assim. E nós vamos voltar aqui numa discussão que tivemos no passado sobre a produção do valor, a extração da mais-valia, no caso do comércio. Porque teve lá aquela discussão que o senhor levantou, de que o Rui Mauro Marinho
defende a ideia de que esses trabalhos, os trabalhos são todos produtivos, na medida em que geram, vamos chamar do comércio, que gera mais valor. Então, aqui fica uma questão, porque quando nós estamos trabalhando trabalho produtivo, é produtivo do capital, certo? Agora, Exato. agora, no caso, por exemplo, da cantora do mestre escola, ele produz o capital para esse sujeito aí que valoriza o capital dele. Vamos dizer, por exemplo, ali na questão do comércio, um supermercado, um hipermercado, etc. e tal. De um certo ponto de vista, ele apenas realiza valor. Mas ele não valoriza também o capital, não é o trabalho produtivo, então, nesse caso, que ele está valorizando o capital do sujeito? Então, a minha pergunta é o seguinte: esse capital que está sendo valorizado, ele não entra como produção de mais valor para a massa da mais-valia? Olha só, você coloca uma questão interessante aí, né? Agora, veja bem, os exemplos que o Marx deu aqui nesse parágrafo que nós lemos, certo? Vamos ver os exemplos que ele deu, né? A partir do qual ele está tentando mostrar que o trabalho de mesmo conteúdo pode ser produtivo e improdutivo, né? Antes de chegar nessa tua questão, eu queria só estar salientando isso. Quer dizer, você tem aqui, por exemplo, o caso do Milton, né? Quer dizer, um escritor, né? Ele deu o exemplo aqui do escritor, né? Ele deu o exemplo de uma cantora, deu o exemplo de um professor, né? Olha só, isso é interessante porque todas são, é, digamos assim, dos serviços, né? Olha que interessante, ele utilizou para discutir essa questão do trabalho produtivo e improdutivo, um setor que na época dele não estava tão desenvolvido, que era o setor de serviços, né? Não estava tão desenvolvido, por exemplo, a indústria, a indústria, a indústria cultural, não estava tão desenvolvido a indústria da educação, né? Mas ele utiliza esses exemplos para mostrar como não interessa o conteúdo, né? O que interessa é a forma, né? Mesmo que essa forma ela seja, que ele vai dizer, formas de transição, porque naquela época, né, ainda estava dificilmente subsumida formalmente ao capital, né? Quer dizer, ele estava no início ali, hoje não, hoje está muito claro essa questão de você ser ah, um assalariado que produz um romance, que produz uma obra de arte, enfim, né, a coisa da indústria cultural, né? Uma cantora, né? Uma cantora que é contratada por empresário, né? Que tem um empresário e tal, e um professor, um mestre-escola, né? Que é o exemplo hoje está mais disseminado, né? A indústria da educação. Na época do Marx não havia esse sistema. O sistema educacional ainda não era, né? Você não tinha ainda um sistema público, você ainda não tinha um sistema privado tão desenvolvido, né? Então isso é interessante, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: o que vale é a forma e não o conteúdo.
né? Quer dizer, isso não importa se é serviço, se é indústria, né? O que importa é que você tenha uma, uma subsunção ao capital, a subsunção formal ou real ao capital, né? Quer dizer, se seja assalariado, né? Se é assalariado, você já está numa relação aí de produção, né? Assalariado no sentido de produzir. Agora, se vocês forem verificar, todos esses exemplos, ele está tratando de produtores, certo? De produtores. Ele não está falando aqui, por exemplo, no comerciário, né? Vocês podem dar uma olhada aqui que ele está falando de produtores de mercadorias, né, que vendem essas mercadorias, são comerciantes de mercadorias, ele próprio, né? Vamos imaginar assim, a produção, né? É na produção que você tem a produção de mais valor, né? Quer dizer, o caso, por exemplo, do escritor. O escritor produz lá uma obra, lá um livro, né? Uma cantora produz lá um canto, né? Uma canção, né? Que tem um empresário que vende isso que ela produziu, né? E o, e o professor a mesma coisa. O professor é um produtor. Ele produz o quê? O que é que o professor produz? Aula, né? Aula, conteúdo, tal. Quer dizer, é um produtor, né? Vamos dizer, é um operário, né? Quando a gente fala operário, classe operária significa classe produtora, aquela que produz. Não interessa se é fábrica, não interessa se é uma escola, né? Um show, né? Quer dizer, isso é que é interessante. A gente fala classe operária, a gente pensa logo só em fábrica, metalúrgica, tal, essas coisas. Não. Classe operária é a classe produtora, é aquela que produz. Agora, aí tem a questão levantada aí pelo Leon, que é interessante. E eu não sei se entendi, mas o Leon confirma, vê se de fato é isso mesmo, né? Você está falando aí no caso dos comerciários, né? Quer dizer, os comerciários produzem o quê? Eles não produzem nada. Eles apenas vendem aquilo que outros produziram, né? É o comércio, né? É uma loja de comércio. Lá você tem os produtos que estão à venda, né? Que foram produzidos. Aí você tem um comerciante e tem os comerciários, né? Quer dizer que, ao venderem, eles ajudam a realizar o valor, mas não produzem o mais valor. Não produzem a riqueza. É por isso que um país como o nosso, que se diz desindustrializou, ele perdeu substância, é, inclusive substância do capital, porque a substância do capital é o trabalho, é o trabalho produtivo, né? Quer dizer, a gente importa tudo, né? Vamos imaginar um país que se industrializa, a maior parte das coisas que nos cercam de maior valor agregado é tudo importado. Então, quer dizer, aqui só se realiza o valor daquilo que foi produzido em outro local, né? Agora, isso que o Marx fala é muito interessante, porque está muito claro. O Marx ele nunca teve tão claro assim do que nesse parágrafo aqui, viu? Agora eu pergunto para o Leon, deu para entender? É isso mesmo que você perguntou ou não? Não está certo, agora esclareceu, e já me fez pensar agora, então, nesse setor de serviço, nessa discussão odierna que está em voga, dessa transformação dos serviços em mercadoria.
né? Ou seja, ele vai ser produzido como mercadoria. Então, a questão operária aí clareou bastante agora essa explicação do senhor, né? Não tinha me caído a ficha na questão do comerciário, porque eu sempre estava pensando o seguinte, baseado lá naquele texto que o senhor falou do Marinho e tal, eu falei, mas ele está valorizando o capital lá do Abel Diniz. Mas ele está valorizando só o capital do Abel Diniz, que está retirando, na realização dessa mais-valia, ele se apropria daquilo que foi produzido na massa geral, não é isso? Alô? Aí você tem uma interpretação do conceito de trabalho produtivo. A Sheila levantou a mão. Por favor, Sheila. Eu acho que essa questão, ela tem muito a ver também com a confusão que se faz no campo do marxismo com relação à questão do que é trabalho material e imaterial também, porque serviços, para alguns marxistas, né, historicamente, foi considerado como trabalho material, né? Num sentido de que aí faz essa relação, e aí, assim, todo trabalho material, portanto, não produz valor, né? Então, isso foi um equívoco, na verdade, né? De algumas correntes que fizeram essa relação. Porque realmente tem diferença entre o produto que você vê, que é, vamos dizer assim, material do ponto de vista não só palpável, né? Mas o seu processo tem diferença entre o momento que você está produzindo e no qual ele vai ser consumido, né? Que é a diferença do serviço, né? Porque ao mesmo tempo, por exemplo, que um professor dá aula, aquele trabalho está sendo, ao mesmo tempo que ele é produzido, ele está sendo consumido, né? Então tem essa diferença também. E é uma confusão que eu fazia também por ter lido esses autores antes e fazia essa confusão também. Não sei, professor, se o senhor quiser falar alguma coisa sobre isso. Mas depois eu li alguns autores que não, você está certa. Explicavam melhor essa questão, né, principalmente por causa do trabalho docente, né? Todo trabalho docente ele é material, portanto, não produz mais valor, mas não é essa relação que ele está falando, né? A relação que o Marx estabelece aqui é se esse professor, ele vende a sua força de trabalho para um capitalista, ou seja, ele entra na produção como capital, né? Então, se ele se relaciona como capital, ou se ele, por exemplo, vende a sua força de trabalho, mas ele termina a sua relação a partir do momento que ele vende a sua força de trabalho, ele consumiu, né, foi consumido, né, por exemplo, pelo Estado, né, vamos dizer assim, mas ele não entra na relação como capital, né, ele entra como valor de uso, né, não como valor. E aí ele não produz mais valor. Mas aí também tem a relação, professor, que eu tinha uma pergunta para o senhor com relação à diferença entre produção e circulação, né, porque, assim, Marx vai falar lá, né, no capítulo 3, eu acho, do livro 1, ele fala que, assim, que a lei que o capitalista tem que obedecer, ele faz uma série de abstrações, mas ele fala o seguinte, que ele tem que comprar pelo valor e vender pelo valor, né? Ele não pode, vamos dizer assim, desrespeitar essa lei. Né? Mas, pensando assim, eu fico pensando um pouco no sentido da circulação, porque se ele compra pelo valor, mais o comerciante, ele põe o valor a mais, não põe? Um preço a mais, não um valor, né? Como trabalho abstrato. Mas ele aumenta o preço, ele compra, sei lá, por 50 centavos e ele vende por R$1. Então, não é essa diferença desse preço que ele é o lucro dele, né? Porque ele não vai lucrar a partir da produção de mais valor na circulação. Ele vai a partir dessa diferença que ele faz do preço, não é? Queria que o senhor me explicasse um pouco essa diferença. É claro que o comerciante
ele ganha, né? Isso aí desde os tempos de Noé, o comerciante ele ganha comprando barato e vendendo caro, né? E daí ele tira o ganho dele, mas não existe produção de riqueza, porque o que um ganha, o outro perde, entendeu? Então isso aí, vamos dizer, é uma característica do comércio, né? Quer dizer, o comércio ele não produz valor. O comércio ele realiza um valor que é produzido, só que você tem o preço tem um preço de produção e tem o valor, né? Quer dizer, ele vai vender por um preço, né? E que entra, né? Você tem determinações aí de outra natureza, como por exemplo o mercado, né? A oferta e a procura, né? A escassez, né? Então ele pode estar colocando ali quer dizer, o ganho dele vai ser muito, vai estar relacionado a esses elementos que são contingenciais, né? Inclusive a própria ambição dele, ele pode estar cobrando um valor que, né? Pode especular, né? Quer dizer, mas o fato é que o Marx, e essa é a diferença que, né? Da teoria do Marx, é que o Marx ele exatamente ele vai além dessa aparência, né? Ele vai mostrar que na verdade, né, a mercadoria ela tem um valor, né? Não apenas um valor de troca, mas um valor, né? Então a partir daí ele funda todo um entendimento, uma teoria, né, para explicar a produção da riqueza capitalista a partir da produção do mais-valor, né? Quer dizer, o que é o mais-valor? É aquilo que é produzido a mais, né, aonde não existe esses elementos contingenciais, né? Quer dizer, quando o capitalista ele paga um salário para um trabalhador, né? E esse trabalhador produz mais do que ele recebeu como salário, né? E essa diferença é o lucro do capitalista. Quer dizer, na verdade, ninguém enganou ninguém. O trabalhador recebeu um salário, que é o preço da força de trabalho dele, né? Que é um preço justo, vamos dizer assim, né? E o capitalista conseguiu ter, né, mais do que aquilo que ele colocou, né, que ele investiu, né? Então esse é o mistério da riqueza capitalista. Como é que você tem uma troca de equivalentes, né? Essa troca de equivalentes entre capital e trabalho é uma troca de equivalentes, né? O capitalista ele compra força de trabalho, né? Ele paga um preço justo, que dali não é um roubo, não é uma, né? Quer dizer, dentro da lógica que o Marx apresenta lá, ele está falando no nível de abstração aonde se exclui essas contingências, né? De que o capitalista possa tá pagando abaixo do valor da força de trabalho, né? Que ele possa estar passando a perna no empregado, que ele não pague o salário, que ele atrase. Não, não. Isso aí são tudo contingências. Vamos entender o seguinte: na produção capitalista, você tem uma relação, né, uma troca de equivalentes entre capital e trabalho. O capitalista ele paga um salário
e recebe em troca uma mercadoria, né? Quer dizer, que é o produto daquele trabalho, né? Quer dizer, todo mundo sai feliz ali, ou pelo menos, né? Tem até uma passagem que o Marx diz, olha, o trabalhador assalariado, ele vê que ele realmente recebeu o que ele merece, porque ele é trabalhador assalariado, e o capitalista recebeu o que ele merece, porque ele quer uma mercadoria, né? E só que tem aquela questão, né? Por que que enquanto um empobrece, o outro enriquece? Essa é a questão. Essa é a origem né, do capital, né, da produção capitalista, quer dizer, uma produção onde você tem uma acumulação a partir da extração do mais valor, né, porque o capitalista, na verdade, extrai mais do que aquilo que ele colocou, né, mesmo não fraudando, né, a relação, né? É diferente do comerciante, né? O comerciante ele pode comprar por um preço e vender por outro. Isso aí pode ser um jogo de fraude, né? Ele pode estar especulando, ele pode ser um cara que tem uma série de ambição e que de repente como é que se compra por 2 e vende por 10, né? Mas o capitalista não. O capitalista ele pagou um preço justo, o valor daquela mercadoria, que a força de trabalho é aquela, né? E ele vai vender a mercadoria também pelo valor dela, né? Pelo valor dela. Vamos supor aí um mercado onde né, você despreza, inclusive, a questão dos preços de produção, né? Das oscilações, da questão de oferta, procura. Mas o fato é esse, essa foi a grande descoberta de Karl Marx, a mais-valia. A mais-valia ela é a maior descoberta do século XIX, né? É Darwin com a teoria da evolução, da seleção natural, né? E é Marx com a teoria da mais-valia, porque ela explica que o sistema funciona de uma forma que ele não pressupõe para funcionar o logro, o roubo, né? Embora historicamente, né? Historicamente você possa tê-lo, né? Você possa ter saque, assalto, roubo, fraude, tudo aquilo. Mas o capitalismo, ele todas as críticas morais que a gente faz ao capitalismo, elas não se sustentam, né? Porque não é a partir delas que você vai criticar o capitalismo, né? Quer dizer, não é você criticar o capitalismo porque tem muita desigualdade, tem pobreza, né? Até criticar o capitalismo porque o trabalhador está ficando mais pobre e o capitalista está ficando, né? Quer dizer, essa crítica não é a crítica, vamos dizer assim, verdadeira, né? Não é verdadeira porque é a natureza do sistema. Você não vai criticar o tigre por agir como tigre, né? Então a questão ela é colocada assim. Agora, essa questão do trabalho produtivo e improdutivo é uma questão complexa, né? Nós mesmo na leitura que a gente está fazendo aqui do capítulo 6º inédito, se vocês forem verificar, né? Você tem várias perspectivas que o Marx pega esse problema, né? Se vocês forem verificar, tem momentos até que ele pode considerar, vamos dizer, aqueles trabalhadores que realizam
né, o valor da mercadoria, né, eles também contribuem para a produção do capital, né, até porque não existe produção sem realização, né? Então, nessa perspectiva, na perspectiva do trabalhador coletivo, né? Até que nós já discutimos isso aqui, já lemos sobre isso daí, né? Você tem já uma outra perspectiva, eu diria que é uma outra perspectiva, não é um outro entendimento, porque o entendimento ele é o mesmo, né? Quer dizer, não é muito perigoso confundir, né, produção com realização. Essa é a crítica que eu faria ao Marini, né? E a muita gente aí, certo? Porque nós resgatarmos esse conceito de produção é muito importante. Porque esse conceito de produção, que é a própria base daqueles que produzem, né? Da classe operária, né? Que é a base, inclusive, da produção do mais-valor, né? Tem um elemento que eu diria que expressa, inclusive, as próprias contradições do sistema. Porque é na produção que você tem verdadeiramente as contradições do sistema. Embora você possa ter também contradições na circulação, na distribuição, no consumo, nas outras esferas. É claro, né? Você tem um sistema do capital, o que não faltam são contradições. Mas as contradições que você tem na produção são contradições estruturais e estruturantes, porque é lá, inclusive, que está essa questão aí da composição orgânica do capital, com a tendência de queda da taxa de lucro, né? Quer dizer, a composição orgânica ela se dá na produção, né? Ela não se dá na realização ou na distribuição, ou mesmo no consumo, né? Ela se dá lá na produção. E a tendência do sistema é é, reduzir o trabalho produtivo, né? E ampliar o trabalho improdutivo. Isso é uma contradição muito grande do sistema. Quer dizer, isso em termos relativos. Muito cuidado, porque a dialética, se nós formos verificar no livro 3 do Capital, quando Marx discute a questão da queda da taxa de lucro, né, tem toda uma dialética lá entre o absoluto e o relativo, né? Quer dizer, se eu digo que você tenha uma diminuição do trabalho produtivo, eu estou falando isso em termos relativos, não em termos absolutos, porque em termos absolutos ele pode crescer, né? Isso é muito importante, essa questão entre absoluto, a gente pensar nessa, nessa dimensão, né? Assim também como pensar na questão da diferença entre taxa e massa. Taxa e massa. Taxa de mais-valia e massa de mais-valia, né? Quer dizer, isso é muito interessante, né? Taxa de lucro e massa de lucro. O sistema ele pode ter uma queda da taxa de lucro, mas ter um aumento da massa de lucro. Isso tudo está lá no livro 3, né? Só para vocês verem a complexidade desse entendimento da dinâmica do sistema a partir da produção,
né? Agora, é claro que é uma produção que ela articula circulação, distribuição, consumo. É claro, né? Porque no livro 3 o Marx ele já pensa produção e circulação como sendo um processo global, né? E a crise, ela se dá a partir do processo global. A crise, ela se manifesta no livro 3, mas ela está pressuposta no livro 1 e no livro 2. Isso é que é muito interessante, né? Essa lógica da construção é uma coisa muito linda, gente. Quem entende assim a arquitetura do Capital, né, fica fascinado com essa forma, né? Você tem uma lógica aí nessa organização principalmente o livro 1, onde Marx foi mais, né, embora Engels, né, o velho Engels, ele tenha procurado manter aquelas linhas principais de desenvolvimento. Isso que a Sheila colocou é muito interessante, a questão das especificidades com respeito à produção nos serviços ou a produção na indústria, por exemplo. Quer dizer, a produção nos serviços tem uma especificidade. O Marx já tratou isso lá no livro 2, né? Quer dizer que, por exemplo, um professor que dá aula, né? Não professor de uma instituição pública, certo? Estou falando professor de uma instituição privada, que aí, na verdade, é uma empresa capitalista, né? Então, ele vende aulas, né? Quer dizer, a produção, ela se confunde com o consumo, né? Com o consumo daquela mercadoria. Isso é interessante, né? Você tem essa especificidade. E isso tem um impacto, é claro que tem um impacto na forma de ser, dessa, né? Se a gente for colocar aí tecnologia, aí já a coisa também já entra outras especificidades, né? E os serviços, na medida em que se ampliaram no século XX, eles que tornou mais complexo ainda esse esse mecanismo, né? Que o Marx ele nos apresentou numa etapa em que o capitalismo ainda estava numa fase concorrencial, ainda estava no começo, não estava se desenvolvido ainda como viu a se desenvolver depois no século XX, né, com o capitalismo monopolista, com o imperialismo, com os serviços, com o Estado, com as finanças, os bancos, finanças. Isso veio, de um certo modo, né, tornar mais complexo essa lógica do capital, mas tornar complexa não quer dizer que aboliu, que não vale mais, que perdeu a validade, não. Isso aí são as pessoas que nunca entenderam a lógica do capital, que é a lógica dialética, né? Que é a lógica dialética. É por isso que o Marx, ele nessas leituras que a gente faz, né? Que a gente vê a preciosidade de cada formulação, mesmo no manuscrito, são formulações que, como Lukács diz, têm um caráter ontológico. O que é que significa isso? Significa que tem um caráter fundamental. O Marx está tratando de fundamentos do sistema. E quando você trata dos fundamentos do sistema, significa que isso tem uma validade muito maior se o Marx estivesse só tratando das aparências do sistema. Como muita gente hoje faz sociologia, fica na aparência, descrevendo, né? E acha que está, né,
acha que está fazendo a crítica do capital ali naquela imediaticidade, naquela descrição da aparência, né? E confundindo, inclusive, essas categorias aí, inventando a coisa do imaterial, do material, né? Quer dizer, sem entender essa dialética entre forma e conteúdo, né? Que isso é mais importante do que essa questão de ser material ou imaterial, porque isso é falso, né? Eu, pelo menos, penso assim, essa discussão assim. Então, tem essas modas aí acadêmicas de que falam no capitalismo cognitivo, na imaterialidade, enfim, eu particularmente eu penso que o fundamental é essa questão da aparência e essência, da forma e conteúdo, né? É, E isso diz respeito a essa estrutura fundamental do sistema, né? Eu não sei se ficou claro para vocês, mas nós estamos no ápice da leitura do capítulo 6 de Inédito, né? Quer dizer, nós estamos assim se a gente for reler o que a gente discutiu antes, né? Esse tópico, trabalho produtivo e improdutivo, só esse tópico aqui mereceria uma leitura e releitura, porque é como se o Marx aqui ele tentasse, de um certo modo, fazer o que ele não fez no Capital de forma completa, porque não cabia, né? Não cabia porque o Capital ele foi montado assim para o objeto se desenvolver e se manifestar e se explicitar no seu desenvolvimento, tal. Então, aqui ele está tratando de diferenças, né, de contradições, de identidades, enfim, dos elementos dessas categorias, né, que é claro que no Capital elas estão presentes, mas elas estão presentes com esse caráter vivo, certo? No sentido mesmo da exposição ali do sistema, né? De como se dá. O livro 1, por exemplo, ali é produção. Marx está tratando da produção, né? Aí no livro 2 ele já vai estar tratando ali, ele já entra na circulação, né? Mas, enfim, e esse tópico, trabalho produtivo e improdutivo, a gente viu que tem diferentes perspectivas para tratar disso, né? Não é só uma, são duas ou três. Uma delas, a gente até ficou espantado, porque eu disse, olha só, o Marx está dizendo aqui deixa eu ver se eu encontro aqui, ou vocês também encontram aí, e dizem que ele tá falando, ele fala em trabalhador coletivo, ele fala que ah, o trabalhador coletivo ele produz capital. O trabalhador coletivo é trabalhador produtivo. Agora, dentro do trabalhador coletivo, você vai ter, por exemplo, você vai ter várias, eh, vários tipos de conteúdo, de qualificação, de trabalhadores, entendeu? Né? Deixa eu ver se eu tento encontrar essa passagem aqui, para a gente contrastar, né? É muito interessante. Não sei se vocês conseguem encontrar aí. Estou tentando encontrar aqui, hein, gente, mas me ajudem aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou eu estou falando demais aqui sem.
Você está perguntando dos trabalhadores improdutivos dentro do trabalhador coletivo? Olha só, é isso, é. Não, professor, tá entendendo, sim. É que é complexo mesmo, né? Mas é isso. Quer dizer, como é que você pensa trabalhador improdutivo dentro do trabalhador coletivo, que é produtivo, produz o capital, porque a produção do capital é feita pelo trabalhador coletivo, certo? Se a gente for entender, a produção ela é coletiva, a produção não é individual. A gente está tratando assim, a gente só abstrai, a gente está falando de forma bem abstrata, né? A própria produção da mais-valia não é uma produção individual, Eu né? fiquei pensando na massa, por exemplo, que não está trabalhando num determinado período, porque, por exemplo, está afastado pelo INSS, está com uma doença ocupacional, então, por exemplo, sei lá, eu fico tentando, que o senhor abstrai, eu fico tentando tornar concreto, mas foi muito interessante isso que o senhor falou. Fica muito científico, né? Mas eu penso assim, ó, numa faculdade, numa escola capitalista, você tem um professor, você tem a faxineira que limpa, você tem o pessoal do setor administrativo, você tem um psicólogo que trabalha na escola lá, que atende lá os alunos, você tem o vigilante. Quer dizer, tudo isso aí constitui aquilo que o Marx diria, um trabalhador coletivo, certo? Quer dizer, aí você diz, olha, não, mas produtivo é só o professor que produz a aula, né? Mas aí, numa outra perspectiva, o Marx vai dizer, olha, mas e aí, o que seria do professor sem, por exemplo, o setor administrativo, sem um vigilante, sem a faxineira, sem o... Certo? Que quer dizer, a produção, ela é coletiva, né? Agora, o fato é que esse conceito, né, de trabalho produtivo e improdutivo, o interessante dele tem esse elemento de conteúdo, né, que nós estamos falando aqui, e tem um elemento formal, que isso é que interessa, né? Quer dizer, o que interessa é que esse organismo vivo, né, que é a empresa capitalista, né, que é constituído por vários órgãos, funções e membros e, né, esse organismo vivo, né, que interage, porque a empresa é um organismo vivo, né? A gente às vezes só olha o trabalhador e o capitalista, mas aí você tem que hoje é muito mais complexa por conta dessas tecnologias, né? Por conta dessas práticas de subcontratação, né? Terceirização, né? Você tem um complexo aí, o trabalhador coletivo, hoje ele é muito mais complexo do que na época do Marx, né? Agora, o fundamental que o Marx está querendo ressaltar é a produção do capital, né? Você está lidando com uma empresa que é produtiva, mesmo tendo no seu interior, né, trabalhadores que a rigor, você pode dizer, né, que eles não estão na produção, né? Isso é que é interessante, né? Como numa fábrica, você tem um chão de fábrica e tem um pessoal lá do setor administrativo, né? Os colarinhos brancos, né? Tem os colarinhos azuis, os colarinhos brancos, tal, né? Mas agora o fundamental, o que o Marx quis dizer é o seguinte, gente, olha, tudo bem, vocês olhem assim esse organismo, essa diversidade, mas o que eu estou querendo mostrar é a produção do capital, porque é isso que representa, porque essa produção, ela, ela aliena todos vocês, né? Quer dizer, todos sofrem alienação ali, né? Quer dizer, o trabalho estranhado, ele é o trabalho assalariado, né? Embora nem todo assalariado seja produtivo. Vocês estão entendendo?
Sim. Sim ou não? Professor. Perfeito. Sim, mas eu acho, professor, que tem uma diferença, porque assim, o nível de abstração, por exemplo, do livro 1 para o livro 2 já tem uma diferença muito grande, né? Porque assim, ele começa o livro com a circulação, né? Porque é a única forma que ele tem de explicar, né? Porque ele está tentando explicar o mais valor. Então, ele faz a abstração maior ali, começa pela mercadoria, vai indo, ele fala assim, não, mas até um determinado momento, ele fala, bom, não está e não está na circulação esse valor a mais, né? Então, aí você já vê o caráter dialético ali, que ele vai falar, tá, se está na circulação, mas não está, mas se não está, então eu tenho que sair, né, da circulação, ele entra na produção. Tá dando eco, gente? Exato. Não, mas eu estou lhe ouvindo. Não está dando eco, não. Tá ouvindo perfeitamente. Tá. Então, o livro 1, ele basicamente ele vai tratar de entender como que o capital, aonde mais valor é produzido. Então, ele está localizando ali. No livro 2, por exemplo, ele já vai tratar das 3 formas de capital. O capital industrial na sua forma geral, mas os seus 3 tipos, que é o capital dinheiro, o capital mercadoria e o capital produção. Ali ele faz, eu não lembro qual é o capítulo, mas eu lembro que eu li, ele vai tratar, por exemplo, a questão da contabilidade, né? Como uma forma de trabalho improdutivo dentro da produção, né? Ele vai falar, bom, numa indústria, né, numa fábrica, por exemplo, você tem o setor de contabilidade, que faz parte do trabalho do trabalhador coletivo, né? Mas ele, em si, ele não considera como um trabalho produtivo, apesar de estar dentro, né, vamos dizer assim, fisicamente, daquela fábrica. E tem isso também, porque eu acho que o Lukács ajuda nesse sentido, porque às vezes a gente pensa na individualidade, pensa, né, a partir do indivíduo ou de um capital individual e a totalidade do capital. Que aí é nisso que a gente tem que ter a diferença entre esse duplo caráter, né, que eu trato como caráter dialético, porque assim como o trabalho ele é concreto e abstrato, ele é produtivo e improdutivo dialeticamente, porque ele é uma unidade, né? Então, na totalidade, o capital ele é produtivo e improdutivo, totalidade social, né? Ele pode ser improdutivo de não ser nem assalariado e de ser assalariado, né? Então, assim, o que vai determinar não é a questão dele se ele é assalariado ou não. Para mim, a determinação mais ampla nesse sentido é o caráter alienado do trabalho, né? E aí é a discussão que tem um autor que eu li muito bom, chama Isaac Rubin. E o Rubin, ele insiste muito nessa questão da importância do caráter alienado do trabalho, né? Eu não sei especificamente quais autores ele está debatendo, né? Mas porque não adianta a gente achar que o problema do Marx não é só o trabalho produtivo a partir da perspectiva da exploração do trabalho. O que a gente tem que superar na sociabilidade do capital é o trabalho alienado. Porque não adianta você ter uma relação que você não tem exploração, ou até mesmo formas como trabalho assalariado. Eu penso assim, né? O Martin disse isso. Mas, assim, formas de trabalho assalariado, de formas que possam se desenvolver, não ser assalariado, e você extrair mais valor. Né? Posso só colocar uma questão aí, Sheila? Então, Tá. Claro. mas aí, nesse caso, como vai romper essa alienação se essa alienação dá lá na produção? Se mexer lá, se abordar essa questão do trabalho produtivo lá, nós vamos resolver essa alienação. Aí é... Para mim, ou... Foi. Aí o Leon ele já coloca a questão da superação da alienação, é isso?
No caso, a supra-assunção, né? E eu acho que, lembra que quando eu comecei a estudar com vocês, eu apresentei o meu objeto de pesquisa, eu coloquei a supra-assunção como o elemento contrário da subsunção, né? A subsunção seria o elemento positivo, o trabalho alienado, e a supra-assunção aquilo que nega o trabalho alienado. Aí o que a gente tem que se ater, não só do ponto de vista das formas, né, mas do conteúdo. Quais são as formas? As formas são a extração de mais valor absoluto e relativo, né? E aí, entre capitalistas, tem uma outra forma lá que eu acho que é mais valor extraordinário, alguma coisa assim. E aí a extração entre capitalistas na concorrência, né? Mas isso aí acho que ele fala no livro 3, eu não lembro. Então, essa que na produção, assim, o que a gente tem que pensar, o que é trabalho alienado, né? Trabalho alienado, ele foi sendo constituído historicamente, né, como uma forma específica de trabalho, de dominação, né, do capital sobre o trabalho. Se a gente não se ater a isso, e só as formas, não o conteúdo, a gente pode ter formas, vamos dizer assim, que são, entre aspas, né, justas, entre aspas, né, mas que continuam sendo exploradas, né, continuam sendo, por exemplo, se você for analisar, o Mesaros faz essa análise, né, das sociedades pós-capitalistas, que o capital continuou existindo, né, e a mercadoria continuou sendo produzida, e, enfim, né, o capital acabou dominando a relação, né? Por isso que ele vai falar em destruição do capital, né? Se a gente não destruir aquilo que nos subjuga, nos submete, subsume, né, a gente continua numa relação de dominação, né? É bem abstrato mesmo, mas eu acho que é nesse sentido. Eu queria dar o exemplo até do que está acontecendo agora, porque qual que é o grande debate hoje, né? Por isso que eu queria conversar um pouco, eu estava tentando entender sobre a questão da diferença entre preço e valor, porque, assim, você vê, né, o grande debate está acontecendo essa semana, o governo, em vez de assumir a sua responsabilidade diante da crise dos alimentos, dos preços, começa a justificar na internet, faz uma campanha, inclusive junto com o MST, dizendo que a culpa é dos produtores que jogam alimentos. Esse entendimento, na minha visão, ela está na superfície, ela está na aparência, porque a determinação dos preços dos alimentos não é porque somente se relaciona com a questão de oferta e demanda, né? Tem outros elementos essenciais que não estão sendo tocados nessa discussão, né? E por isso Marx é tão fundamental, e essa discussão, ela é, até hoje, assim, essencial para a gente entender e a gente agir sobre aquilo que realmente nos traz consequência para o nosso cotidiano, da nossa vida, né? Não é, muitas vezes, eu conheço, aqui no Mato Grosso do Sul, trabalhei, né, muito tempo com pequenos produtores, e que não são ligados ao MST, por exemplo, que eles têm uma grande dificuldade de inserir os seus alimentos na circulação, né? Com o aumento dos combustíveis, financiamento com taxas extremamente elevadas, enfim, e assim, se for comparar, eles trabalham sem contratação, geralmente a família toda que trabalha, né, num sítio, alguma coisa assim. Então, eles não têm essa relação como que paga só um valor simbólico, um salário, vamos dizer assim, né, e explora os trabalhadores como o grande produtor, né, tem uma outra relação de trabalho. Então, não dá para explicar só essa questão do preço dos alimentos por meio da oferta e demanda, né, porque senão você fica só na superfície do problema e, como o professor bem disse, né, fica justificando, mas jogam os alimentos, que isso não é uma explicação moral do problema, né, e não chega na essência. Bom, falei demais, vamos focar naquilo que interessa. Obrigada. Não, não, mas é isso. Aqui a gente está para. Se só eu ficar falando, fica monótono. Então é bom que a Sheila fale,
que o Leon fale, que a Andréa se manifeste. Embora no nosso tempo, quer dizer, a gente vai ter que, são 18h20, a gente tem mais aqui são 18h10, tem mais uns 20 minutos. Eu queria, gente, olha só, uma leitura desse texto do Marx. Uma leitura do Marx é uma leitura, ela tem que ser uma leitura profunda, porque ele é um autor muito fino. Então, a forma como ele coloca as questões abrem as portas para nós pensarmos outras questões que aparentemente, né? Por exemplo, nesse parágrafo que foi lido, né? Que ele trata dos serviços, certo? Ele está falando dos serviços e ele fala aqui da cantora, né? É muito interessante aqui, ele está até um jeito até meio irônico aqui, é uma cantora que canta como um pássaro, né? Olha só, ela canta como um pássaro, né? Mas não é um pássaro, certo? Isso é uma questão de que, né? Ela canta como um pássaro, mas não é um pássaro, né? Um pássaro jamais seria assalariado. Só quem se assalaria é um humano, né? Vocês estão vendo como quando o Marx utiliza essa expressão, ele está querendo, às vezes, está mostrando essa relação entre sociedade e natureza, né? Como o capital lida, né? E até uma coisa meio contraditória, uma cantora que canta como um pássaro. Isso lembra bem uma expressão que ele utiliza no livro 1, e ele fala dos proletários, lá no último capítulo lá do livro 1, e ele utiliza a expressão são livres como os pássaros, né? Quer dizer, os proletários são livres como os pássaros, né? Mas não são pássaros, né? E essa liberdade deles, nós sabemos que tem uma liberdade para ser explorados, né? Mas, como os pássaros, eles têm que sobreviver, né? Agora, essa cantora que canta como um pássaro, ela não é um pássaro, né? Mas ela canta como um pássaro. Isso significa que tem alguma coisa de comum entre uma cantora e um pássaro que canta, né? Quer dizer, você tem aí já uma relação de que no serviço você lida com elementos que dizem respeito a algo que imita a natureza. Que imita a natureza. Quer dizer, isso é que é uma coisa interessante, porque isso não aconteceria, evidentemente, numa linha de montagem, né? Mas aconteceria numa atividade de serviço como essa da cantora. Uma cantora que canta como um pássaro é um trabalhador improdutivo, né? Aqui é interessante que eu estou lendo como está escrito, certo? Evidentemente, alguém poderia estar cancelando esse livro, cancelando o Marx, cancelando o tradutor, porque faltou a inflexão de gênero aqui. Mas vamos lá. É um trabalhador improdutivo. Ele diz isso categoricamente. É um trabalhador improdutivo. Quer dizer, o capital não pertence a esse mundo de uma cantora que canta como um pássaro. Por quê? Porque quando a cantora canta como um pássaro, ela está numa relação
de congraçamento com a natureza. Quer dizer, não tem essa coisa estranha que é o capital. Ela canta como um pássaro, porque, quem sabe, ela e o pássaro fazem parte de um mundo muito maior, né? Quer dizer, como o capital não está presente, é um trabalhador improdutivo. Então, isso aí é bem categórico, o Marx colocar isso de uma forma bem categórica. Se aonde você tem uma relação de congraçamento com a natureza, você não tem capital, você não tem produção do capital. É como se a produção ela fosse uma desgraça no sentido da produção do capital, fosse algo que rompesse esse elo entre o homem e a natureza. Aí diz, se ela vende seu canto por dinheiro, é uma trabalhadora assalariada ou comerciante de mercadorias. Aqui, ele é muito objetivo, né? Se ela vende o canto por dinheiro, aí já entra o dinheiro, né? Aí já tem uma relação mercantil, ela já é uma comerciante, ela está vendendo uma mercadoria, né? E aí a gente pode até esquecer essa relação como um pássaro, se torna meramente um artifício para aquela venda, porque a mercadoria ela é uma coisa artificial, ela é um artifício, né? Que é muito diferente de quando ela cantava como um pássaro, né? Isso é que é interessante, mas aqui ela é uma trabalhadora assalariada. O assalariamento, ele é uma relação onde aí sim, você tem o capital na sua forma mais incipiente. Incipiente porque... por que incipiente? Porque é a forma da subsunção formal, né? É a subsunção formal, né? Não é a subsunção real, é a subsunção formal. Ela continua cantando, ela vende, né? Ela canta o horário que ela quer, ela faz toda aquela operação, ela não está ainda, né? Ela não está ainda subsumida, né? Ao capital, né? Marx chega até a dizer aqui que não está, dificilmente são subsumidos formalmente ao capital. Quer dizer, ele está pensando até numa situação que essas formas que ele descreveu aqui são formas de transição, não é, ainda não é a forma que nós iríamos ver no século XX, certo? Quer dizer, porque é aquela diferença. Vamos pensar o caso da cantora, né? Aquelas cantoras lá dos anos 30, anos 20, né? Que cantava, tinha até uma certa visão romântica de que é uma cantora que cantava inclusive o que queria, que não tinha pressão, né? É claro que ela recebia lá, ela vendia, né? Ela vendia, ela era uma comerciante de mercadorias, né? Ela vendia seu canto. Mas não havia não havia uma pressão, né? Como depois passou a ter naquilo que os frankfurtianos chamam de indústria cultural, né? Quer dizer, é diferente, por exemplo, das cantoras hoje que são contratadas por essas gravadoras, né? Quer dizer, então aí você já tem uma diferença, né? Aí você já tem uma subsunção, uma subsunção que é o mais fraco, mais forte, subsunção formal, subsunção real, né? E você pode até pensar numa subsunção que ainda, como o Marx colocou, né? Ainda não são subsumidas formalmente ao capital, né? Mas você já tem ainda dinheiro,
né? É dinheiro, não é capital, certo? Dinheiro não é capital, né? Dinheiro não é capital. Esse dinheiro que a cantora recebe não é capital, certo? Ela é um comerciante, né? Ela não é explorada, né? Então isso é que é interessante. Eu só estou apenas querendo, né? Aí, aí diz aqui, ó, mas a mesma cantora contratada por um empresário que a deixa cantar para ganhar dinheiro é uma trabalhadora produtiva, pois produz, e o produz está em itálico, diretamente capital, né? Quer dizer, agora, quando entra um empresário na história, esse dinheiro que sai dessa relação aqui é capital. É capital por quê? Porque aquilo que ele recebe vai crescendo. Capital é aquilo que prolifera, que cresce, certo? Capitalismo que não cresce não é capitalismo. Capital que não cresce não é capital. O capital tem que crescer, né? Quer dizer, uma crise do capital é um capital que não consegue mais acumular, né? Substância, né? Hoje com a substância do capital é mais valor, né? Agora, fica obeso, né? Mas ali é fictício. Mas o fato é o seguinte, que a cantora, ó, que a deixa cantar para ganhar dinheiro. Então, essa relação do empresário com a cantora é uma relação, eu diria, ele a deixa cantar. Ele não a obriga a cantar, certo? A expressão que o Marcos utilizou, não sei como é que está na tradução que o Leão leu aí, né? O empresário que a deixa cantar para ganhar dinheiro, Aqui né? está tá faz, né? Está no imperativo aqui, né? Essa é a minha tradução. É como é que está aí? A minha Que também. a faz cantar. Que a Que é a faz faz. Aí tem que ver no alemão, na verdade, porque tem diferença. Tem uma diferença, tem uma diferença entre eu falar assim, olha, eu a faço cantar, e tem uma diferença quando eu a deixo cantar. Só para vocês verem como tradução não é coisa, não é brincadeira. Aí tem que ir no alemão. Aí tem que ir no alemão. Por quê? Porque essa diferença, ela não é pouca coisa. Na minha interpretação, eu posso estar exagerando, mas na minha interpretação, quando se diz ele a deixa cantar, isso mostra que você tem uma relação de subalternidade. Subalternidade implica um consenso, certo? Eu deixo você fazer, mas você faz para Professor, ganhar dinheiro. Sim, pois não. mas aí o faz, no sentido de obrigar, não está também relacionado com o valor O de uso assalariamento. que ele adquiriu. Se É, ele o adquiriu assalariamento, né? isso, hein? É relacionado com o assalariamento. Mas, por exemplo, vou pegar o tradicional. Ele a comprou no mercado o valor de uso. Aliás, essa mercadoria que estava lá. Agora ela pertence a ele quanto valor de uso. Então, ela tem essa obrigatoriedade. Não, ela não é valor de uso, Leon. Não, diz o canto dela. Ele não vai usar o canto dela, ele contratou, comprou, vamos dizer assim, um canto na circulação. Agora ele levou para a A mercadoria, ela tem força de trabalho, ela tem valor e valor de uso. A cantora, o que é o valor dela? É o cantar.
O valor de uso é o capitalista usando, ela tem o valor de uso para o capitalista e ele vai usar aquele valor de uso como ele quiser, pela jornada de trabalho que ele comprou ela, vai usar como ele quiser. Não, mas o canto dela é a mercadoria. Ela colocou a venda. É a força de trabalho. Exato, é a capacidade de trabalho. É isso que eu coloquei. Essa capacidade adquirida. Mas ela canta antes ou canta depois de ser contratada? Não, ela canta depois, né? Então, na verdade, antes dela produzir a mercadoria, ela foi contratada. E entre ela ser contratada e ela produzir, existe uma vontade. Eu deixo você cantar. Eu não te obrigo. Mas veja bem, então vamos voltar lá na questão do trabalhador que não seja cantor. A minha força de trabalho está no mercado. Eu sou um torneiro mecânico. Bom, eu vendi a minha capacidade de trabalho, o capitalista levou para a produção. Agora, lá eu tenho que entregar aquilo que eu vendi, que é a capacidade de trabalho. Exato. É isso? Então, eu tenho que fazer aquilo para o qual eu fui pertence a ele agora, o capitalista. Não, você está certo. Mas o que eu estou querendo realçar aqui é que nós estamos tratando de serviços, nós não estamos tratando de fábrica. E nós estamos tratando de uma cantora que canta como um pássaro. E nós estamos tratando de uma relação aonde, nesse tipo específico de relação, um artista, certo? Pelo que eu estou entendendo, a leitura que eu fiz do Marx, eu vejo que tem uma relação aonde esse empresário ele tem que a deixar cantar. Esse deixar cantar, no meu entender, o Marx ele já está mostrando a especificidade daquilo que é os serviços. É claro que ao deixar ela cantar, a produção se faz na mesma hora em que aquela mercadoria é consumida. Certo? É claro que isso num show, né? Olha que interessante. Se for num show, a produção e o consumo vai se dar no mesmo tempo. Mas se ela for para um estúdio e ela gravar um disco, aí aquele canto, né, que é uma mercadoria, a produção e o consumo, que é a realização, vão se dar em tempos diferentes. Agora, o fato é que a relação, se a tua tradução diz que utiliza outro verbo, tal, eu vou, inclusive, verificar, na verdade, se a tradução correta é que a deixa cantar ou que a faz cantar. Porque, no meu entender, tem diferença entre você deixar e entre você fazer. E aí entra a questão da tradução, da tradução do alemão. É por isso que eu digo, Lemax não é brincadeira, porque as traduções muitas vezes são horríveis. Elas escondem preciosidades, coisas, detalhes assim, que digam respeito a um autor que é dialético, que quando ele escrevia com muito rigor. O Marx é o autor mais rigoroso que eu leio. Mais rigoroso. Ele é por isso que eu estou agora o capítulo 6 inédito, eu tenho as edições francesas, italianas, alemãs, espanholas, para tentar, e no próximo encontro nosso, eu vou trazer, que na verdade isso pode, gente, pode parecer um preciosismo do professor, o professor está ficando doido, está vendo coisa que talvez não existam, mas existe.
porque está se falando de serviço de uma área muito específica que ela é trabalhadora produtiva, mas não é trabalhadora produtiva da fábrica, mas é produtiva, é da produção, ela produz. Né? Agora, é uma produção que tem uma natureza muito diferente, até do professor, né? Do mestre-escola. Ela é um artista, ela canta como um pássaro, ela, inclusive, tem uma relação com a natureza. Né? Isso é que é interessante, é uma natureza que, quer dizer, só a espécie humana ela é capaz de imitar os pássaros. Professor, Ah, faz esse favor, então, para a gente tiver essa tradução, porque lendo aquele seu livro, e juntando com as pesquisas que eu estou fazendo, da desmedida do valor, etc. e tal, da crise estrutural, e fazendo as minhas pesquisas aqui, tem muito livro, por exemplo, que traz a tradução, quando Marx diz que a riqueza da sociedade capitalista, tem uns que dizem que é enorme. E eu descobri lendo aqui nas minhas pesquisas, que a tradução correta é imensa, porque imensa dá a noção da desmedida da produção. Então, acho que essa questão não é preciosismo do senhor, não. Acho que o senhor tem... Nossa, aprendo demais com o senhor aqui, e é importante isso aí, então. Não, mas é interessante isso que você está falando, você está já ligando com outra coisa que eu nem pensei. Mas eu vou dar uma olhada, no nosso próximo encontro, daqui a 15 dias, nós vamos voltar. Olha que nós só lemos um parágrafo, né? Porque cada parágrafo é muito rico, né? E daqui a 15 dias eu espero aí que está com a Andréa, com a Sheila, com você, Leon, também participando, certo? Já são 18h30.